dia, queridos alunos do 8º ano. Aqui é o professor Silvio. Estamos na nossa segunda semana de videoaula, transmitindo para vocês os conteúdos que nós vimos em nosso livro até o presente momento. Sendo assim, para dar continuidade, vamos falar de um assunto novo que se encontra no módulo 2 do livro de vocês. Vamos lá, iniciar nossa aula? Escola João de Barros, disciplina Língua Portuguesa, 8º ano, 11/5/2020. Figuras de linguagem. Vamos lá. Quando a gente fala de figuras de linguagem, estamos falando de palavras ou expressões que vão modificar o sentido de uma frase, tendo a forma com que a pessoa possa identificar de maneira de duplo sentido em alguns casos. Ou seja, existem diversos tipos de figuras de linguagem, como ironia, metáfora, aliteração, antítese, eufemismo e hipérbole, das quais nós iremos ver hoje duas delas que constam no livro de vocês, chamado hipérbole e eufemismo. Vamos lá? Figuras de linguagem. Definição. São recursos estilísticos que transformam os significados convencionais das palavras em significados novos. Ou seja, transformam os significados convencionais de palavras que já existem para outro sentido, para que seja uma nova situação, um novo significado. Por exemplo, na aliteração, nós temos uma linguagem meia que ela muda ou modifica todo o sentido de um contexto. Já na antítese, nós temos uma palavra que ela se opõe. É que nem fosse uma expressão adversativa na gramática, que vai de encontro. Ela se opõe a um significado ao outro. Porém, nas figuras de linguagem, nós usamos muito o que? No caso da antítese, o oposto. Ou seja, vamos supor que a gente diga assim, a criança novinha, recém-nascida, como ela é tão grande, se ela é novinha, recém-nascida, pequena. Mas como ela é tão grande, a gente está usando uma antítese, o oposto do que vem a ser o convencional. Então, formando assim um novo significado. Quer dizer que aquela criança, por pequena que ela seja, ela é muito grande para o comum que ela deveria ser. Então, ela se opõe a uma linguagem antítese, o oposto. Mas, isso fica só para vocês meditarem e ver como é a mudança de significados convencionais e metodológicos. Vamos lá. Aqui eu tenho um texto para vocês do poema de Mário Quintana, tá? Rosa, suntuosa e simples, como pode estar tão vestida e ao mesmo tempo tão inteiramente nua? Percebam que aqui ele usa uma antítese. Suntuosa, ou seja, formosa, e simples, algo bem natural. Ou seja, como pode estar tão vestida? Rosa. Duplo sentido. Ou ele está falando de uma flor ou de uma pessoa chamada Rosa. Então, rosa, suntuosa, formosa, cheia de sua elegância, ou simples, o mínimo é mais. Poucas coisas, poucos adereços. Como pode estar tão vestida? Então, quando a gente fala de vestimenta, estamos falando de pessoas. Então, nós estamos falando aqui agora de uma flor. E, ao mesmo tempo, inteiramente nua. Ou ela está vestida, ou ela está nua. Uma antítese, uma figura de linguagem que se opõe. Por isso que eu usei para vocês aqui logo no início esse exemplo, para vocês verem como ela muda os significados. Rosa poderia ser uma flor, mas é uma pessoa que está tão vestida inteiramente, ou seja, ao mesmo tempo, nua. Então, vamos analisar que a antítese ela se opõe no sentido dos seus significados. Vamos lá. No livro de vocês, temos um assunto chamado hipérbole, uma figura de linguagem. Então, vamos lá. Consiste no uso do exagero, tornar uma ideia mais expressiva, ou torna uma ideia mais expressiva. Sendo assim, a hipérbole faz com que a gente use uma linguagem figurada para demonstrar em uma determinada situação o exagero. Por exemplo, eu disse já muitas das vezes brincando em sala de aula, assim com vocês. Já falei 1 milhão de vezes esse assunto para vocês. Eu não falei 1 milhão de vezes, eu falei 5, 2, 3 vezes.
Então, o exagero está justamente aí. 1 milhão de vezes, desde que só foi 4, 5 vezes. Então, temos mais exemplos aqui dizendo assim. Conchetes, reticências, fecha conchetes. 1000 atalhos provocando fugas. 1000 atalhos. É impossível existir 1000 atalhos para várias fugas. Então, o hipérbole está aqui, o exagero. Poderia ter 2, 3 caminhos, mas 1000 naquela mesma direção é impossível. Então, houve uma hipérbole aqui para demonstrar o exagero, mas que houve grandes fugas. E aqui, ó, a vida inventa. Então, a linguagem da hipérbole, ela vai modificar ou no exagero ou em uma determinada situação para mostrar a gravidade do assunto. Então, a vida inventa. Vida não é pessoa. Então, a gente está vendo aqui, ó, a hipérbole. Como é que pode algo intocável, inanimado, inventar? Então, ele dá sentido até às coisas que não existem. Isso é hipérbole. Continuando aqui, o eufemismo consiste no emprego de palavras ou expressões que suavizam a mensagem, considerada desagradável ou chocante. Ó, considerada desagradável ou chocante. Então, o eufemismo ele faz com que você transmita uma mensagem de uma forma bem mais passiva, mas que evite aquele choque ou que fique desagradável a informação. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Ele dormiu o seu derradeiro sono. Quando ele fala ele, que é o meu sujeito, dormiu o seu derradeiro sono, estou falando de morte. Ele morreu. Então, para diminuir a gravidade da informação, evitar o choque, ele usa a expressão derradeiro sono, ou seja, aquele sono profundo, que não voltará mais. Ou, também podemos ver aqui, ó, aquele homem raramente faltava com a verdade. Ele está falando aqui, ó, de mentiras. Então, o chocante é que aquele homem raramente não mentia. Então, ele raramente faltava com a verdade. Então, para não dizer que o homem que raramente mentia, ele usou uma palavra mais simples, mais branda, gerando assim o algo chocante do eufemismo. Ou seja, faltava com a verdade. Então, para ele evitar o choque de uma pessoa que raramente mente, normalmente passa com a verdade, então, evitar o choque daquela pessoa, ele usou faltava com a verdade, raramente. Então, sendo assim, gente, essa é duas figuras de linguagem de várias que existem, que nós iremos ver graduativamente no decorrer de nossa unidade. Então, espero que possamos ter um bom desempenho, um bom final de semana, um bom desempenho na semana e que para casa fique para vocês o exercício da página 40, 41, 42 e 43 e a 44. Da 40 a 44. 5 páginas falando das figuras de linguagem. Tá certo? Vai.